Olá, povo de Deus, terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum, 20 de julho de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Êxodo 14, 21 até 15, 1 e Mateus 12, 46, 50. Naqueles dias Moisés estendeu a mão sobre o mar e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte. E as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à esquerda e à direita. Os egípcios puseram-se a persegui-los e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao romper da manhã o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios em fuga corriam ao encontro das águas e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó que tinha entrado no mar em perseguição de Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia o Senhor livrou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor um cântico. O texto de hoje contrasta enormemente com a imagem de Deus amor, pois age com uma violência incomum contra os egípcios. Vamos aqui nos servir da reflexão do exegeta argentino Severino Croato sobre a questão da ação violenta de Deus no livro do Êxodo. Amor e violência são dois polos opostos, mas em conexão. Outra é a oposição entre amor e ódio, desta vez irredutível. O amor pode ser violento, quando o objeto amado não pode ser retido ou recuperado a não ser pela força. O amor traído também é terrível. O amor para com o outro é paz, quando está bem, mas é luta quando entra a injustiça. Não se justifica o pacifismo a todo custo quando a ausência de justiça o converte em espetáculo da miséria alheia. Esta atitude é válida para o teatro trágico, não para a praxis cristã. A história do Êxodo é muito instrutiva a este respeito. Deus age com energia. Se a opressão é levada ao extremo da repressão, a ação libertadora não pode ser senão violenta, como a destruição de todo o exército do faraó, ou se preparada por meios de persuasão nada suaves, como foram as pragas. Como se explica que Deus haja de maneira violenta? Explica-se porque a situação dos hebreus não admitia outro caminho. Deus tenta, em primeira instância, a via pacífica, fazendo com que Moisés e Arão peçam ao rei que os deixem sair do país. Mas o opressor nunca liberta.
deixaria de ser a única coisa que é. As inúmeras respostas do faraó estão aqui para convencer-nos de que todo caminho de libertação se inicia por baixo e se dirige contra o poder opressor. Faz parte da própria essência do jogo opressão-libertação a luta entre dois poderes. Assim aconteceu a todos os nossos feitos de independência que não puderam ser pacíficos nem resultar de um entendimento. Toda libertação se realiza quando se suprime o poder do opressor e se instaura outro poder, desta vez salvífico. É a ambivalência do poder, salvífico por vocação, opressor por degeneração, que dá a razão de nossa história de dependência e dos processos de libertação. Mas por que o Deus do Êxodo age com violência? A justiça é um bem radical, que reclama do amor, ainda que pareça paradoxal uma situação violenta. É uma verdade tão límpida que nos escandaliza porque desfiguramos a imagem do amor. Por sua vez, a liberdade é um dom tão íntimo e exigente que, quando está ofuscada ou perdida, procura a libertação a qualquer custo. O Deus da paz é antes o da justiça e da liberdade. A paz é pecado quando serve para manter a injustiça e a dependência. Isto da violência injustificável é uma forma típica de introjetar o opressor no oprimido. Daí surge a religião ópio do povo. E quando o evangelho do amor autêntico se degenera em ópio dos cristãos, que esperança resta para os cristãos? Mateus 12, 46, 50. Enquanto Jesus estava falando, as multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Na sexta-feira próxima passada, refletimos sobre esse mesmo texto. Hoje eu vou tomar um outro enfoque. Como entender essa afirmação tão límpida e clara sobre os irmãos e irmãs de Jesus? Família de Jesus, sem referência a José. O Frei Jacir de Freitas, especialista em apócrifos, nos diz que, segundo essas fontes, José teria morrido quando Jesus completara 18 anos. Quanto aos irmãos de Jesus, serão reais ou não? No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, o texto é mais explícito ainda. Não é ele o filho do carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não estão aqui conosco? Os apócrifos dão também os nomes das irmãs, Lísia e Lídia. O teólogo Pagola nos diz que na igreja antiga já havia diversas respostas ao abordar a interpretação destes textos que falam dos irmãos e irmãs de Jesus. A interpretação mais divulgada até os nossos dias foi a de São Jerônimo, que os considera primos ou parentes próximos. Outros exegetas descartam essa interpretação por razões de estudos da linguagem, a chamada ciência filológica, e consideram que esses textos falam de irmãos reais de Jesus. Bom, é preciso situar essas conclusões no contexto de uma cultura patriarcal
baseada na descendência traçada através dos varões. Nesta cultura, a única coisa que se afirma quando se diz que duas pessoas são irmãs é que elas têm o mesmo pai. A Igreja Católica sempre entendeu que essas passagens não se referem a outros filhos da Virgem Maria. Voltemos aos apócrifos. Frei Jaci nos diz que, segundo essas fontes, os irmãos e irmãs de Jesus, de nosso texto, são filhos apenas de José, que quando foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus, tinha 90 anos e trazia consigo filhos e filhas. Seja como for, nosso texto de hoje nos conforta, pois Jesus amplia sua família, abrindo possibilidades reais de nossa inclusão nela, desde que façamos a vontade do Pai. E podemos também ter Maria como modelo daqueles que souberam viver de maneira exemplar, fazendo somente a vontade do Pai. Um beijo no seu coração.